Fala pessoal, tudo certo com vocês? Bora falar do Timão, porque tem muita coisa acontecendo e eu preciso abrir esse espaço aqui para colocar um monte de coisa para fora. A situação tá ficando insustentável em várias frentes no Corinthians. E eu não tô falando só do futebol dentro de campo, não tá? É arbitragem, é comissão de ética, é insatisfação de treinador, é jogador sendo detonado injustamente e um cenário geral de caos que parece que não tem fim. Mas vamos lá, porque a gente precisa colocar tudo isso na mesa, organizar as ideias e entender o que está acontecendo com esse clube que tanta gente ama, mas que também sofre demais. Primeiro, como era de se esperar, o Corinthians emitiu uma nota oficial repudiando a atuação da arbitragem no jogo contra o Bragantino. E olha, não é mimimi, não. Não é desculpa de perdedor, é que de fato tem coisa errada demais acontecendo. E eu mesmo disse durante e depois do jogo que apesar da atuação ruim do Corinthians, que para mim foi muito aquém do que se espera, a arbitragem teve um impacto direto no resultado. E quando a arbitragem erra contra um time que já não tá bem, o prejuízo é dobrado. O pênalti marcado, por exemplo, foi absurdo, não existiu. E mais absurdo ainda é o fato de que esse árbitro, Bruno Arleu de Araújo, já tinha sido afastado por erro grave na segunda rodada do mesmo campeonato. Aí você se pergunta como é que um cara que foi punido, que foi mandado para reciclagem, volta em tão pouco tempo e é escalado para apitar um jogo grande entre Corinthians e o terceiro colocado do campeonato dentro da Neoquímica Arena. Isso não pode acontecer, não tem como aceitar. E não é só ele, né? Tem também o Rafael Tracy no VAR, que sinceramente já provou que é ruim tanto no campo quanto na cabine. Um cara que não acrescenta em nada e que toda vez que entra em cena a chance de dar ruim é grande. E aí vem a CBF e escala esse tipo de gente para jogos importantes como se estivesse tudo certo. O Corinthians fez bem em se posicionar em enviar ofício para a CBF. Resolve? Provavelmente não. Mas tem que marcar posição. Porque se ninguém fala nada, vira mesmo a casa da mãe Joana. A escala de arbitragem já é um problema, mas quando se repete erro após erro, com os mesmos nomes, aí vira provocação. Parece que é de propósito. E é aquela coisa, né? Se esses árbitros fossem bons, tudo bem, erro acontece. Mas eles erram sempre. Então, estatisticamente, é quase certo que em jogos que eles apitam algum absurdo vai acontecer. E aí a única forma de tentar se proteger minimamente é cobrar antes. Fazer pressão, sim. Questionar a escala, sim, porque depois que a bola rola, já era. O jogo contra o Bragantino teve um roteiro bem claro. Pênalti, mal marcado, gol sofrido, time desorganizado, pressão sem resultado e mais uma derrota que pesa muito. A arbitragem tem que melhorar como um todo. Mas para isso acontecer, os clubes têm que se unir, cobrar mudança de verdade. Fazer pressão coletiva não individual. E mais tem que cobrar estrutura, treinamento, formação melhor. Não adianta só apontar dedo quando o erro aparece. O buraco é mais embaixo e essa parte a maioria dos clubes finge que não vê. Outro ponto importante que surgiu foi a questão envolvendo o André Sanches. Finalmente, a Comissão de Ética do Corinthians resolveu dar andamento à investigação sobre o uso dos cartões corporativos durante sua gestão. E aqui tem coisa séria. Viu? Já houve devolução de valores, o próprio Andrés admitiu gastos que não tinham a ver com o clube. Estamos falando de uso de verba do clube para viagem pessoal, jantares, eventos particulares, entre outras coisas. Teve viagem para Fernando de Noronha, gastos no Réveillon em Tibau do Sul e por aí vai. Um total devolvido de mais de 15 mil reais, com juros. Mas é muito pouco só devolver. Precisa apurar, precisa punir se for o caso. E é curioso que numa reunião recente do CORE, com os presidentes presentes como Duílio Roberto de Andrade, Mário Gobi, e o próprio Andrés, houve uma votação apertada 9-7, e a comissão de ética decidiu investigar apenas o Andrés. Só ele. E os outros, só porque ainda não saiu na imprensa, porque se for para passar tudo a limpo, que passem mesmo. Todos os que usaram cartão corporativo têm que ser auditados. O clube tem que ter transparência com seu torcedor, com o sócio, com o conselho. Senão fica essa coisa de 2 pesos e 2 medidas. Agora vamos falar do Dorival Júnior. Esse assunto é delicado porque, antes de tudo, eu respeito demais o Dorival. Um cara do bem técnico de alto nível, com carreira consolidada e que sempre teve postura correta. Mas não dá pra passar pano quando a coisa não anda. O trabalho dele no Corinthians ainda não aconteceu?
não engrenou. E a gente entende que o ambiente no clube é tóxico, é caótico. Ele sabia disso, claro. Todo mundo sabe. Mas viver a realidade do Corinthians no dia a dia é outra coisa. Uma bomba por hora, salário atrasado, premiação não paga, presidente afastado, pressão da torcida, jogador com problema de comportamento, falta de reforços. É muito problema ao mesmo tempo. Mesmo sendo um cara apaziguador que sabe blindar elenco, que já provou ser capaz disso no Flamengo, por exemplo, onde ele juntou Pedro e Gabigol e foi campeão, o cenário no Corinthians está num nível de desorganização que atrapalha qualquer trabalho. E ele está visivelmente incomodado. Pessoas próximas dizem que ele não está satisfeito, que está frustrado com o rumo das coisas, com a falta de estrutura, com o elenco limitado e com a cobrança por resultado imediata. E ele mesmo deixou isso claro na coletiva pós-jogo. Pela primeira vez eu vi o Dorival pedindo reforços de forma direta. Ele sempre foi do tipo que trabalha com o que tem, que tenta tirar o melhor do elenco. Mas dessa vez ele disse com todas as letras: com esse grupo não vai dar. E aí é que o caldo começa a entornar, porque a diretoria parece perdida, não se mexe, não contrata, e o treinador começa a sentir que não vai conseguir entregar o que esperava. Isso pode gerar um desgaste irreversível. Eu não tô dizendo que ele vai sair agora ou que vai pedir demissão, mas se o cenário não mudar, se não vier reforço, se o time não reagir, essa saída pode acontecer sim, porque o Dorival tem mercado. E ele não vai ficar insistindo num projeto que não anda num clube que parece não querer se ajudar. Dentro de campo, o Corinthians também não se encontra. E aí surgem as narrativas. Tem gente dizendo que o time jogou bem contra o Bragantino, que criou chances, que o goleiro deles foi o melhor em campo. Mas vamos com calma. O Corinthians chegou sim, mas de forma desorganizada, sem padrão. O Bragantino teve tantas chances quanto e foi mais eficiente. E no futebol não adianta só chegar. Tem que saber chegar. O Corinthians não dominou o adversário, não impôs ritmo. Criou lances isolados muitas vezes em transições, erros do adversário ou lampejos individuais. Não foi volume com organização, foi desespero com correria. E isso não é futebol de time pronto, isso é tentativa. E aí entra o nome mais falado da semana, Memphis Depay. E aqui, gente, eu quero ser justo. Sim, ele ganha muito. Sim, ele tem que ser mais participativo. Sim, ele não podia ter faltado ao treino. Sim, ele não podia ter forçado o terceiro cartão. Mas não dá pra detonar o cara só por causa disso. Quando a gente olha pro jogo, pro que aconteceu em campo, quase todas as jogadas perigosas passaram pelos pés dele. A bola do Mateuzinho que gera o lance pro Romero é do Memphis. A roubada de bola que vira lance do Garro Memphis. Escanteio que sai o gol Memphis. Bola pro Romero no contra-ataque, ele tá do lado livre e o Romero não passa. Romero perdeu 2 gols inacreditáveis. O Garro perdeu outro. O Martins chutou em cima do goleiro e ninguém fala nada. A bronca sobra pro Memphis porque ele tem postura marrenta, porque é estrela, porque faz música pro Neto. Mas vamos separar as coisas. O desempenho dele foi bom. Ele tentou, ele criou, ele fez mais que a maioria e tá pagando a conta sozinho. Por um time que em geral tá jogando mal. Então vamos com calma, vamos cobrar o que é justo. O Memphis precisa jogar mais, precisa resolver mais também. Mas vamos olhar pro contexto. Se ele tá tentando, se tá criando, se tá dando opção e os outros estão desperdiçando, aí não dá pra pôr tudo nas costas dele. O torcedor precisa entender que o problema do Corinthians é maior, é estrutural. E que não vai ser um jogador, por melhor que seja, que vai consertar tudo sozinho. E por fim tem a novela Elinho. O Corinthians voltou a carga pelo atacante que pertence ao Toluca e jogou bem pelo Bragantino. A diretoria já tentou, antes não conseguiu e agora retoma as conversas. É o tipo de jogador que poderia ajudar, poderia. Mas não dá para esperar que seja solução imediata. O buraco no elenco é maior. E a urgência é total. O Corinthians precisa de reforços. Precisa de estabilidade, precisa de comando e precisa de paz, coisa que no momento parece que tá longe de chegar. Seguimos então com essa bola toda que tá rolando no Corinthians porque a situação não para de evoluir. E para pior, infelizmente, depois de tanta confusão com arbitragem e investigação na diretoria, treinador insatisfeito e elenco sem padrão, a impressão que fica é que o clube vive num ciclo vicioso, uma espécie de tormenta que parece não ter fim. E é muito mais do que resultados ruins dentro de campo, é uma crise profunda de gestão de cultura, de identidade e que se reflete em absolutamente tudo o que acontece ali dentro.
Uma coisa que chama a atenção é a relação do Corinthians com sua torcida, que vive entre a paixão enlouquecida e a frustração extrema. Não é de hoje que a Fiel se vê pendurada numa montanha-russa de emoções. Quando o time ganha todo, mundo é herói, o estádio lota, as redes sociais viram uma festa. Mas quando o time perde, quando a crise aparece, a cobrança vira um massacre. A torcida não se conforma com as falhas técnicas, com a falta de comprometimento e principalmente com o que parece ser uma falta de rumo. E essa pressão toda acaba contaminando o ambiente. Jogadores se sentem acuados, treinadores se tornam reféns de uma torcida que não tem mais paciência e a diretoria, que já é frágil, fica mais exposta ainda. Por falar em diretoria, o afastamento do André Sanches não resolveu o problema, só jogou ele para debaixo do tapete por enquanto. A sensação que fica é que o clube vive numa espécie de limbo administrativo, onde ninguém quer assumir o ônus de liderar com firmeza e transparência. Os escândalos envolvendo o uso dos cartões corporativos não são novidade, mas o fato da comissão de ética estar só mirando o Andrés levanta muitas dúvidas sobre a real intenção por trás dessa investigação. Parece mais uma manobra política do que uma ação verdadeira de limpeza. A verdade é que o Corinthians não tem uma cultura forte de prestação de contas, não tem um sistema de controle interno robusto e isso gera um ambiente propício para esse tipo de problema continuar acontecendo. E pior, com tanta confusão, a gente corre o risco de perder a confiança do torcedor, que é o ativo mais precioso do clube. Na questão técnica, o Dorival Júnior é uma figura interessante para se analisar. Ele chegou com a missão de colocar ordem numa casa bagunçada, mas parece que nem ele está conseguindo domar esse bicho. O treinador é experiente, sabe lidar com pressão, já foi campeão brasileiro, tem currículo, mas o Corinthians está num momento que exige mais que competência tática. Precisa de estabilidade, de um projeto claro de reforços e principalmente de uma direção que dê respaldo. Sem isso mesmo, o melhor técnico do mundo se vê refém de um cenário que não favorece o crescimento. Dorival já mostrou sinais claros de desgaste. A forma como falou sobre a necessidade urgente de contratações foi um grito silencioso que talvez poucos tenham ouvido, mas que a torcida e a diretoria não podem ignorar. E aí é onde a história do elenco entra com força. O Corinthians tem um time cheio de altos e baixos, cheio de jogadores que ainda não mostraram consistência e outros que simplesmente não têm nível para estar ali. A troca constante de nomes, as lesões, a falta de entrosamento, a pressão da torcida, tudo isso vai minando o desempenho coletivo. Jogadores como Romero e Garro, que poderiam ser opções ofensivas interessantes, têm falhado em momentos decisivos e o Memphis Depay, apesar de ser um dos nomes de peso do time, não está livre de críticas. Ele tenta, é verdade, mas o fato de não estar 100% integrado ao grupo, de faltar aquele fogo de comprometimento total, acaba contaminando também a percepção da torcida. O caso do Memphis é emblemático do momento do Corinthians. Um jogador com potencial para ser o diferencial, que até cria chances que tem lampejos de qualidade, mas que acaba sendo cobrado exageradamente, como se fosse o único responsável pela recuperação do time. A verdade é que futebol é coletivo. E sem um time funcionando como um todo, não dá para colocar todo o peso em cima de uma só peça. Por isso é urgente que a diretoria traga reforços de verdade, jogadores que façam a diferença, que cheguem para agregar e não para serem mais um problema. E não adianta trazer só nomes. Precisa de qualidade, precisa de comprometimento, precisa de alinhamento com o projeto do clube. Essa questão dos reforços também levanta um ponto fundamental sobre a atual situação financeira do Corinthians. O clube vive uma situação delicada com dívidas, atrasos salariais e problemas de caixa que comprometem a capacidade de investir. Isso explica, em parte, a dificuldade de trazer jogadores mais caros ou de perfil mais qualificado, mas não pode ser desculpa para a falta de planejamento. O Corinthians precisa de uma gestão financeira eficiente, de transparência e de prioridade para o futebol. É preciso cortar gastos desnecessários, renegociar dívidas e principalmente ser transparente com o torcedor e com o sócio. Só assim vai conseguir reestruturar o clube e voltar a ser competitivo. E voltando ao elenco, essa instabilidade faz com que o time não tenha um padrão claro de jogo, um modelo definido. O Corinthians oscila muito, alterna entre partidas ruins e partidas medianas, mas raramente apresenta uma sequência de boas atuações.
Isso mina a confiança dos jogadores e do torcedor. O time precisa de uma identidade, de um estilo que possa ser repetido e que funcione mesmo diante de adversidades. A pressão da tabela, o medo de perder, a insegurança em campo, tudo isso se reflete nos resultados e não é de hoje que isso acontece. O Corinthians tem se perdido dentro de campo, e isso é consequência direta dos problemas fora dele. Um fator que merece destaque é o impacto que a comissão técnica tem sobre o comportamento do time. Dorival Júnior tenta montar um time organizado que jogue com inteligência, mas a falta de opções, a pressão pelo resultado imediato e a instabilidade emocional dos jogadores tornam essa tarefa muito difícil. Além disso, há relatos de que o ambiente interno não está dos melhores. Jogadores insatisfeitos, problemas de relacionamento, atitudes fora de campo que acabam prejudicando o desempenho coletivo. Isso tudo cria um clima pesado dentro do clube, que reflete diretamente no rendimento dentro das quatro linhas. E aí entra um ponto crucial, a relação entre treinador, diretoria e jogadores. Se essa tríade não funcionar bem, o resultado é desastroso. E no Corinthians, parece que ela está completamente desconectada. A diretoria está distante com problemas administrativos que desviam o foco do futebol. O treinador se vê sozinho para tentar resolver questões que vão muito além da tática. E os jogadores, por sua vez, sentem falta de liderança e de segurança para desempenhar seu melhor futebol. Sem comunicação clara, sem confiança e sem respaldo, fica quase impossível formar um time forte e competitivo. Outro aspecto importante é a questão da cultura de cobrança no clube. A torcida corintiana é apaixonada e exigente, o que é natural para um clube do tamanho do Corinthians. Mas essa cobrança precisa ser equilibrada. O excesso de pressão pode ser destrutivo. Jogadores novatos ou em fase de adaptação precisam de tempo e suporte para crescer. O que se vê hoje é um ambiente muito tenso, com críticas agressivas nas redes sociais, cobrança excessiva na imprensa e pouca paciência para processos de reconstrução. Isso acaba por desgastar ainda mais o elenco e dificultar a formação de um grupo sólido. Também vale destacar o papel da mídia nesse cenário. Muitas vezes o discurso adotado é de dramatização, de intensificação dos problemas sem espaço para reconhecer pequenas evoluções ou esforços. Isso alimenta uma atmosfera de crise constante que não ajuda ninguém. O clube precisa de análises mais equilibradas que apontem os erros, mas também valorizem o que pode ser aproveitado. O excesso de negatividade só contribui para o desânimo geral e para o desgaste dos envolvidos. No meio desse turbilhão, um nome que voltou a aparecer forte é o do atacante Elinho. O Corinthians tem interesse em trazê-lo de volta, e o nome voltou a ganhar força após a boa temporada que ele fez no Bragantino. Elinho poderia ser uma peça importante para reforçar o ataque, trazendo velocidade, capacidade de finalização e mais opções ofensivas. Mas como já foi dito, não é só questão de trazer jogadores, é preciso que eles estejam alinhados com o projeto, que tenham comprometimento e que possam se adaptar rápido ao clube. E para isso é essencial que o clube tenha uma estrutura de suporte que facilite essa integração. Resumindo tudo, o Corinthians está em um momento delicado que exige mudanças profundas. É preciso que a diretoria assuma com responsabilidade a gestão administrativa e financeira. É urgente que a comissão de ética atue com transparência e isenção para recuperar a credibilidade do clube. É fundamental que o treinador receba o apoio necessário para montar um time competitivo, com reforços de qualidade. E é indispensável que o ambiente interno se torne saudável, com comunicação clara, respeito e união entre todas as partes envolvidas. Só assim o Corinthians poderá retomar seu caminho vitorioso e devolver ao torcedor a alegria de ver seu time jogando com raça, organização e eficiência. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor que tem ganhado força nos últimos dias agita o cenário corintiano e promete movimentar o mercado esportivo e político do país. Circula entre torcedores, jornalistas e até dentro do próprio clube uma notícia surpreendente e até certo ponto difícil de acreditar. O ex-presidente Lula teria realizado um Pix milionário destinado a ajudar o Corinthians a quitar as dívidas relacionadas ao estádio do clube, a emblemática Arena.
Corinthians. A possibilidade, que ainda não foi confirmada oficialmente por nenhuma das partes envolvidas, vem causando uma verdadeira revolução nas redes sociais e entre os especialistas em futebol e finanças esportivas. A Arena Corinthians, inaugurada em 2014 para a Copa do Mundo, sempre foi um motivo de orgulho para a torcida, mas também uma fonte constante de preocupação financeira. As dívidas acumuladas ao longo dos anos tornaram-se um desafio para a diretoria, que busca soluções para manter o clube competitivo sem perder o controle econômico. Neste contexto, a ideia de um aporte financeiro externo, especialmente vindo de uma figura tão influente e controversa como Lula, gera diversas especulações sobre as motivações e os impactos desse suposto gesto. Para alguns analistas, o Pix milionário seria uma jogada política inteligente, uma forma de se aproximar do público apaixonado pelo futebol e que sempre teve o Corinthians como um dos principais clubes de massa do país. Outros veem na ação um movimento estratégico para fortalecer laços com o estado de São Paulo e suas influências, já que o futebol é um dos maiores fenômenos culturais e de mobilização social do Brasil. Em um cenário onde a política e o esporte frequentemente se cruzam, a notícia de um apoio financeiro vindo diretamente do ex-presidente poderia ser um marco histórico, aproximando ainda mais esses dois universos. Por outro lado, há quem desconfie da veracidade da informação, considerando a complexidade dos processos financeiros envolvidos na quitação de um estádio e a dificuldade de comprovação imediata de um Pix de tal magnitude. A diretoria do Corinthians ainda não se manifestou oficialmente, o que mantém o mistério e alimenta a especulação. Já a assessoria de Lula prefere manter silêncio, o que só aumenta o burburinho. Se confirmado, esse movimento poderia mudar a cara do clube, dando fôlego financeiro para novos investimentos em jogadores, infraestrutura e até projetos sociais ligados ao futebol. Enquanto isso, os torcedores se dividem entre o entusiasmo pela possibilidade de ver o clube livre de uma das maiores dívidas da sua história e a cautela diante de um rumor que pode ser mais uma jogada de bastidores ou até uma estratégia para pressionar patrocinadores e investidores. A torcida, que é o coração pulsante do Corinthians, segue atenta a qualquer sinal que confirme ou desminta esse inusitado Pix milionário. O fato é que essa história, verdadeira ou não, já cumpre um papel importante. Colocar o Corinthians novamente em evidência, provocar debates sobre a gestão financeira dos clubes brasileiros e mostrar como o futebol permanece um terreno fértil para alianças inesperadas entre poder político e esportivo. Resta agora aguardar os próximos capítulos dessa trama que mistura paixão, política e dinheiro, elementos inseparáveis do futebol brasileiro. Será que Lula realmente fez esse Pix? A resposta ainda está no ar, mas o burburinho já virou assunto em todos os cantos do país. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!